Salve, salve, boleirinhos e boleirinhas de todo o Brasil. Hoje estamos aqui no Café Valentina recebendo a presença do nosso amigo Osto, que jogou muito tempo na Europa e hoje ele vai falar um pouquinho da sua história para nós. Seja bem-vindo ao programa de Cara com Craque. Antes, eu é que agradeço pela oportunidade de poder desfrutar, né, desse momento. E com certeza a gente vai aqui tentar da melhor maneira falar um pouco da nossa carreira que a gente teve como atleta de futebol e com certeza passar um pouco dessa experiência para a garotada aí que está surgindo aí com muita força. O prazer é todo nosso. Mesmo antes de falar um pouquinho sobre a Europa, que é um dos intuitos que nos trouxe aqui, porque a gente vê que toda garotada hoje, quando começa a jogar bola, já pensa no futebol europeu. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, como começou. Eu sei que você já jogou em Sergipe, Pernambuco, Paraíba, mas vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu começo. É assim, eu acho que todo jogador de futebol, ele poderia até escrever um livro, porque são tantas histórias, são tantas coisas, e assim, é uma faculdade de vida espetacular, onde a experiência de vida, eu acho que nenhuma outra tem. Ou seja, não é só para o futebol, essa história também acaba trazendo para a vida do dia a dia, mesmo eu acho que a história, pós-futebol. eu acho que essa história de vida, o futebol, ele ensina tanta coisa que você fica tão rico de experiência de vidas que você leva para a vida toda. Então é uma coisa assim que você não consegue explicar, você vive. Então eu particularmente eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade e hoje eu ser preparado para a vida porque o futebol me ensinou isso. Que bom. Conta um pouquinho dessa história pra gente, quando ela começou? Rapaz, a minha história de atleta, eu fui aquele atleta que não alcancei o auge, né, da carreira em jogar em grandes clubes, né, como tem hoje. Lógico que não tinha a estrutura que hoje os jogadores têm, mas é uma situação onde eu não me arrependo de nada. Passei por grandes clubes no Brasil. Fala de alguns deles aí, só para a gente poder citar um pouquinho. Eu comecei no Lagarto de Sergipe, onde eu já residia com a minha família. Depois do Lagarto, eu fui vendido para o Santa Cruz do Recife, ainda na base, que eu fui como jogador de base, fui como juniores. No Santa Cruz eu fiquei 4, 5 anos, onde eu tive a oportunidade, a gente cresceu junto praticamente na base com Rivaldo, Valber, Leto e tantos outros que hoje despontaram para o mundo, né? Rivaldo nem se fala, fantástica. Valber, Rivaldo são jogadores que foram de seleção. E depois do Santa Cruz eu tive passagem pelo Mojimirim de São Paulo, numa altura muito boa do Mojimirim, onde o Mojimirim chegou às semifinais do Campeonato Paulista. Tive no União Barbarense também, onde a gente levou a União Barbarense à primeira divisão, em São Paulo também. Depois retornei para Pernambuco, onde representei o Vitória de Santo Antão, onde tivemos uma passagem espetacular. Foi daí que eu parti para Portugal, onde fui vendido para o Belenense, onde eu tive uma passagem muito rápida e onde depois eu fui para o Famalicão. Bem, então vamos dar uma pausa aí. Na verdade, aí agora nós já estamos falando de Europa. Isso, né? isso. Então, esse é o momento que você vai justamente para Portugal. Exatamente. Que a gente diz que é a porta de entrada da Europa no futebol. E com certeza hoje Portugal tem um índice de jogadores brasileiros astronômico, que é assim, entra ali, tem as referências que é o Porto, Benfica e o Sporting, né? Que os jogadores, só para você ter ideia, tem um jogador agora da seleção brasileira, não me lembro bem o nome dele agora, mas foi vendido para o Real Madrid por uma continha bem significativa, que saiu do Porto para o... Me fala dessa transição, quando você sai do Brasil e que você vai para a Europa, como é que foi, como é que você foi recebido, como é que começou, como é que foi essa sua vida lá? Muitos acham muitas vezes que é fácil. Foi fácil? Teve muito trabalho até você estar em um clube grande? Ou você já foi para um clube de nome lá?
A fase que eu acho que a fase que o jogador ele passa mais difícil é quando parte da transição da equipe de base para o profissional. Essa transição aí é uma das mais difíceis, que é onde o jogador, como se diz o ditado, né? Onde passa o rato, é justamente nessa época da transição, onde você na base, que hoje é totalmente diferente, você vê que hoje toda uma estrutura é formada para um jogador, ele hoje tem praticamente uma empresa particular. Houve uma evolução. Uma evolução. Que não para de evoluir, né? Com certeza, uma evolução astronômica. Mas assim, às vezes a gente que passou por várias situações, onde eu te falo, que a gente comenta, da faculdade de vida que me ensinou. Então, assim, o conselho que eu sempre dou aos pais nessa questão da formação do jogador, principalmente aos pais, é que nunca deixe o seu filho ele focar só no futebol. Ele ter uma coisa à parte, onde dê a ele uma certa segurança, uma base para o futuro. Porque o futebol é improvável, possa ser que aconteça ou não. Ou seja, de qualquer forma ele tem que estar preparado para a vida independente do futebol. Fazer as duas coisas caminharem junto, exatamente. Né? O estudo é fundamental. São poucos, na minha época, só para você ter ideia, muito poucos que chegou a esse patamar de, depois do futebol, começar a fazer uma coisa diferente. Então são muito poucos, porque muito chega depois que encerra a carreira, ele fica perdido totalmente, sem saber... Não se preparou. Exatamente, não se preparou. Mas voltando lá, a parte de Portugal. Quando você chega em Portugal... Quando eu cheguei em Portugal, eu fui muito bem recebido, porque Portugal tem uma coisa que é muito boa, já começa pela língua. Então assim, você já chega em um país onde você vai entender. Lógico, tem gírias, tem situações diferentes, mas onde você se faz entender. E o brasileiro, nessa parte aí, o brasileiro se entende em qualquer lugar do mundo, mas quando você vai para um país onde você fala a mesma língua, isso aí é muito gratificante, e sem falar que os portugueses nessa parte aí recepcionam. São bem receptivos? Nossa, demais, demais. Eu sou... Se sentiu acolhido? Como eu digo, eu digo sempre, né? Portugal é minha segunda pátria. Então, assim, eu vejo Portugal, assim, torço muito pela seleção portuguesa. E quando eu cheguei em Portugal foi através de uma situação que foi o Abel Braga, antigo treinador do Flamengo, onde me indicou para o Belenense. Do Belenense eu saí para o Famalicão, onde eu fiquei praticamente 10, 12 anos de contato, né? Que fixei com o clube, me adaptei à cidade. E aí foi onde eu fiquei muito tempo. Então isso daí também me fez me sentir um pouco da terra. E depois de Portugal, a gente, no meio termo aí, apareceu um convite da China, e aí eu já parti para então outro... Você jogou, além de Portugal, além da Europa, teve a oportunidade de jogar na China também? Na China a gente rodou o mundo, né? A gente foi um pouco andarilho. O futebol oferece essas possibilidades, né? As possibilidades e aprendizado. Aprendizado, que é importante para tudo, né? Exato. E na China, por incrível que pareça, foi onde eu tive a maior dificuldade na minha trajetória de futebol. Mas aí nós estamos falando da língua, pelo fato de não poder se relacionar com só para você ter ideia, na China, o que hoje não acontece, por isso que eu falo, são duas situações diferentes, que na China você vai, em primeiro lugar, pelo lado financeiro, onde realmente é fantástico, nessa parte aí não se compara, mas o outro lado foi a questão, eu não falava inglês, não falava chinês, e a única alegria que eu tinha era quando realmente eu estava ou treinando ou jogando. E assim, quando não estava, eu tinha até receio de sair. Se sentia isolado? Se sentia isolado e, por exemplo, hoje não. Hoje você tem várias maneiras de você se comunicar, que a gente sabe que o telefone hoje te dá curta distância, tudo. Então, assim, nessa parte aí, hoje, com certeza é diferente e com certeza as coisas seriam bem mais diferentes. Uma pergunta que para mim é até muito importante é a seguinte, vendo toda a sua trajetória, você que bem conhece a sua história e que chegou até aqui, você mudaria alguma coisa ou acho que
o futebol fez de você o homem que você é hoje e você faria tudo novamente ou você teria tomado um novo rumo? Como é que você vê? Anderson, eu faria muitas coisas diferentes. E esse é o conselho que eu sempre dou para quem tá iniciando, principalmente em relação a quem está começando agora, porque na minha altura eu estava totalmente despreparado, eu vinha de uma família muito humilde, onde não tinha essa estrutura de chegar e os estudos e isso e aquilo, então eu fui muito naquela, ou jogava ou estudava, não existia meio termo. E hoje a gente sabe que dá para conciliar tudo Sim. isso e você dá essa estabilidade, não só ao seu filho, dele estar fazendo o que ele gosta, que é jogar, mas também dá segurança a ele, fala assim, não, mas você tem que estudar também. Hoje você é o mentor do seu filho, vamos Exato. dizer assim, coisa que nós não tínhamos naquela época, e isso vale não só para o futebol. Muitos de nós teve a opção, ou você estuda ou você trabalha. Exatamente. Então parte muito desse princípio. Então hoje é tudo bem mais elaborado. Hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora bem rápido, que tem um jogador que estava aqui na Jacuipense, de um amigo meu, e que simplesmente tem 20 dias que ele está, 21, tem um mês que ele está no Palmeiras, no Sub-13, saiu daqui da Jacuipense, foi para lá, e a gente tá até orientando, conversando, os pais muito bem preparados, aonde a questão aí não é nem a questão do dinheiro, né, que os pais têm condições de manter, mas a questão toda aí é que, por exemplo, é uma criança de 12 anos que, só para você ter ideia, hoje ele está no Palmeiras disputando um campeonato no Japão. Então você imagina a estrutura que a família tem que ter psicológica para poder lidar com essa situação. Imagina aí uma mãe, um pai deixar um filho com 12 anos de idade, estar do outro lado do mundo e fazendo uma coisa que ele gosta. Mas como a gente sabe que hoje a família é muito centrada nessas questões, e a questão do celular, que hoje você encurta a distância, encurta a distância, então tem esse aprendizado, mas também poderia ser diferente, que na minha época não daria essa possibilidade, entendeu? Então, assim, é muito diferente, e o futebol hoje é totalmente diferente. Para resumir essa questão, só para você ter ideia, o futebol hoje ele é uma empresa, e como tal vive de resultados. Então, tudo hoje é muito resultado. Números. Então, assim, é na sua empresa, é na minha, é em qualquer situação. O mundo mudou. O mundo mudou. Né? Então, isso aí nós faz estamos falando aí na época de década de 90, mais ou menos isso, quando você encerrou. 80, nós estamos falando aí, eu parei, o último jogo que eu fiz foi em 2007, 2008. 2007, 2008. Em Famalicão, em Portugal. Bacana, foi... sem dúvida uma história bonita, uma história contada não só por Austin, mas com outros jogadores, que a gente chama jogadores raízes, que teve toda a dificuldade de conseguir vencer, conseguir chegar em um patamar onde ele fosse satisfatório, muitas vezes não só pela questão financeira, mas por uma questão de realização pessoal, o que a gente já enxerga hoje com mais facilidade nessa nova década, onde você tem os pais que são mentores dos filhos, né? E às vezes, Anderson, o conselho que eu dou nessa questão é que os pais nem se envolvam tanto, que hoje tem no mercado empresas nesse segmento capacitadas para dar todo esse suporte. Já nós vamos falar também um pouquinho sobre isso aí. Eu queria aproveitar e saber um pouquinho o seguinte, após ter encerrado a sua carreira, nós tínhamos falado um pouco sobre isso, quais as atividades que você vem exercendo hoje. A gente sabe que o futebol ele tem um tempo curto, né? Hoje uma média de 35, 38 anos, os jogadores já estão parando e teve pessoas que não estão preparadas. Então, como exemplo, eu gostaria de saber hoje quais são as suas atividades após o futebol. Anderson, é importante essa pergunta porque, assim, como eu te falei, no meu caso, como eu não tive uma preparação antes, até pela simplicidade da minha família, quando eu parei, eu me senti um pouco perdido nessa questão, mas como eu tive uma carreira muito vitoriosa
em termos de experiência e de sabedoria de vida, eu estava preparado para essas questões. Tive a dificuldade normal de saber o segmento que eu iria seguir. Só para você ter ideia, logo depois que eu parei, eu entrei numa área que totalmente desconhecia, mas pelo fato de ter muitas amizades, assim, e as amizades que eu tinha muito verdadeiras, falou assim, não, vem aqui, você vai trabalhar comigo nesse segmento aqui, que foi no segmento de financeira. Financeira, onde Um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente, assim. E quando ele me surgiu com esse convite, eu falei, porra, não estou preparado para essa questão. Pô, você está me colocando num mundo que eu desconheço. E ele falou assim, não, você vai porque você sabe lidar com as pessoas. Você está preparado. Você está aquilo que você falou, o futebol lhe preparou, mesmo sem você saber, para várias coisas. Exatamente. Onde o futebol entrou aí nessa questão é você, por exemplo, a questão de financeira, que era a questão de você lidar com as lojas, de saber lidar com a pessoa que chegava. Então, assim, esse lado eu sabia muito bem, lidar com pessoas. Então, isso daí também, já partindo, né, que foi já do futebol, onde foi, para mim, uma experiência fantástica. Mas é o que você faz hoje? Não. Aí eu nessa área tive sucesso, agradeço muito ao meu amigo Menezes, que é um pai, irmão para mim, e levo para a vida toda, assim, as portas da casa dele estão abertas para mim, como a minha está aberta para ele. Gratidão, eu tenho sempre falado, gratidão é um negócio assim fantástico. E aí, depois, o que acontece? Partir para outra área dentro da questão desse segmento de financeira, onde conheci outras pessoas e fui para uma empresa altamente capacitada no estudo, que era uma empresa de consultoria de estudos de viabilidades econômicas, tudo, onde tinha que ter acesso a conversar com gestores de empresas e gestores de governos, tanto estadual como federal e municipais. E esse lado eu sei fazer muito bem, é onde eu conversava muito bem e sabia, eu só precisava entender o processo do negócio, onde também foi uma experiência fantástica, mas hoje eu estou numa área onde eu gosto, que é na questão da minha empresa de futebol, de agenciamento de jogadores, né? Ah, bacana. Ou seja, você voltou para o mundo do futebol. E aí eu sei que você domina. Aí eu tô numa área onde a gente bota a bola no chão e sai jogando. Como é que funciona? Fala um pouquinho pra gente. Não, eu tenho hoje uma empresa que ela é preparada para essa questão, que é a ARW, né? Consultoria Desportiva, onde a gente dá assessoria não só aos jogadores, como a gente agencia também esses jogadores para outros clubes, onde damos um suporte para que eles possam desenvolver todo o trabalho dele com segurança e dando suporte à família também, que às vezes a família não está preparada para essa questão, porque hoje o futebol ele envolve não só muito dinheiro, como envolve também muitas situações de picaretas, de situações desagradáveis, onde roda sempre aparece, e você tendo uma empresa onde você tem pessoas capacitadas, onde realmente conhece... de confiança. Exato, onde realmente conhece os caminhos que deve ser... Encurta, né? Exatamente. Evita o erro, porque você já passou por tudo isso, então você já conhece ali quais são os caminhos, o que funciona e o que não funciona. E sem falar na questão do conhecimento que a gente tem, né? Nós temos um relacionamento de amizade aí amplo, gigante, não só com clubes, mas também com ex-jogadores. Tem jogadores que hoje são empresários mundiais, caso de Deco, caso do próprio Rivaldo, caso do Jorge Mendes, que hoje é o maior empresário do mundo, onde a gente tem acesso. Bacana. Então isso aí é gratificante e assim, no futebol tem uma coisa boa que ou você é amigo ou não é amigo, ou você é irmão ou você não é irmão. Então nessa parte eu tive esse privilégio de ter muitos irmãos. E os pais têm que ter o cuidado de saber exatamente a quem é que está entregando seus filhos, porque da mesma forma que existem as pessoas que têm uma índole muito boa, tem aqueles que querem tirar proveito da situação
Com certeza, é o que mais acontece. Então, assim, hoje é fundamental, e esse conselho eu dou aos pais, que ele não se envolva diretamente, a não ser que ele tenha realmente uma experiência de vida. Vamos colocar, se eu fui jogador de futebol, meu filho está seguindo o mesmo caminho, eu posso fazer. Mas a partir do momento que você não conhece esse caminho, o ideal é você colocar uma empresa capacitada para que ela possa dar todo o suporte de segurança para você, em todos os sentidos, para que seja colocado o seu filho ou as pessoas com isso, com segurança, em todo o processo. Eu gostaria de perguntar o seguinte: qual a dica que você daria para essa garotada que está começando aí, entrando no mundo do esporte? Qual é a dica do craque para essa garotada? A dica do craque que eu vou dar para a garotada serve principalmente, como a gente está batendo aqui na tecla, serve principalmente para os pais. Não foque o seu filho só na questão do futebol. Então, assim, é muito importante que seu filho viva o momento da idade dele, que ele viva esse momento, que o futebol seja simplesmente um part-time, que ele não viva intensamente isso com 9 anos, com 10 anos, que é uma idade que depois, lá na frente, você pode ter sérios problemas com ele por não ter vivido aquela idade tão importante. Então, o conselho que eu dou, que tudo eu vejo... no seu tempo. Tudo no seu tempo, agora exatamente. É tempo de brincar, é tempo de jogar bola, exatamente, se divertindo com todos os garotos. Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo muitas situações onde você intensifica uma situação com seu filho, que ele vai ser jogador, e tem muitas situações que a criança pré-adolescente, com 14 anos, ele entra em depressão porque ele não conseguiu atingir lá o que ele queria, que era ser jogador de futebol, mas também perdeu o tempo que ele poderia brincar, que ele poderia não fez com a idade nenhuma coisa nem outra, porque então, os pais também tudo no seu tempo. Exatamente. Então, assim, o conselho que eu dou é: faça o futebol nessa fase entre os 8 até os 13 anos, 14 anos, um part-time, uma coisa que ele simplesmente se divirta. Porque o jogador, ele começa a ser jogador depois dos 15, 16, e aí sim ele deslancha. Não quer dizer que a escolinha não é importante, é importante, muito importante, porque quando ele chega com os fundamentos, isso aí não tem coisa melhor, mas que ele também possa brincar com os amigos de situações diferentes, que não seja só o futebol. Muito certo? Bacana. Aí foi a dica do craque, o Washington. Washington, queria aproveitar e agradecer. Foi um prazer tê-lo aqui. Juntos. Você que pra gente é uma referência, você sabe que amigo que já tem aí há algum tempo, uma pessoa admirável. Parabéns pela sua história, belíssima. Parabéns, sucesso sempre, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, você é guerreiro e muito isso obrigado. Vai ser muito sucesso. Tamo junto. Grande abraço.